Esta tabela contém todos os dados dos gráficos do vídeo anterior. Procurei juntar todas as informações em uma única tabela organizando os acontecimentos de acordo com a idade. Explicando a tabela apresentada. Áreas marcadas com a cor cinza representam o crescimento, desenvolvimento e declínio de acordo com a idade. Um asterisco representa a máxima potencialidade atingida e depois o declínio. A letra P mostra a idade onde atinge o pico de desenvolvimento e posterior ao pico vem o declínio. 2 asteriscos representam a idade onde se apresenta acentuado crescimento. Não vou me referir à letra P, aos asteriscos nem à cor cinza no texto. A explicação é para que visualmente se consiga acompanhar. A seguir vamos analisar os acontecimentos de acordo com a ordem cronológica do indivíduo. Vale lembrar que os dados segundo os autores são uma média e podem apresentar variações. São idades aproximadas que servem como parâmetros de comparação do que seria ideal, entre aspas. Portanto, pode haver pequenas diferenças entre indivíduos, o que é normal já que existem os extremos. São idades consideradas como sendo as compatíveis com os acontecimentos no cérebro. Outra coisa importante. Se o áudio estiver muito rápido, basta ir às configurações e diminuir a velocidade. Na tabela encontra-se um resumo do desenvolvimento cerebral durante a vida e o desenvolvimento cognitivo, emocional, de aprendizagem do indivíduo, que vai ter a percepção do que chamam do eu interior, da individualidade e a ideia de fazer parte de um contexto social que pode ser traduzido como os núcleos sociais que ele frequenta, como os amigos da escola e do bairro, familiares, clube, grupos da igreja, e por que não dizer grupos online das redes sociais e comunidades. De maneira geral, notamos que o cérebro está em constante transformação, tanto de formação e crescimento, quanto de plasticidade e adaptação de acordo com os estímulos cognitivos. Claramente nota-se que, de acordo com as faixas etárias, ocorre um período de crescimento, diferenciação, desenvolvimento até a máxima e potencialidade, o que seria atingir seu auge ou pico para posterior declínio. Também devemos levar em consideração a plasticidade cerebral e os caminhos percorridos para a aprendizagem durante a vida inteira. Os trabalhos demonstram que existem idades específicas onde o indivíduo pode ter sua capacidade potencializada de acordo com o desenvolvimento cerebral. Resumidamente, conforme os estudos vêm demonstrando, podemos fazer uma analogia entre o desenvolvimento cerebral, com as fases de aprendizagem e cognição. Vamos lá! Conforme a tabela mostra, até as 20 primeiras semanas de vida, ocorre a construção e multiplicação do cérebro e depois, ocorrem as podas necessárias para que haja uma reorganização das conexões que se intensificam. A poda é a morte deliberada de neurônios que estão em excesso, que foram importantes talvez no princípio, mas que perderam sua função. É necessário entender que nosso cérebro busca sempre o menor esforço com o menor gasto de energia. Este processo é importante para otimizar o gasto de energia. Caso não houvesse essa poda, o indivíduo gastaria muita energia desnecessária. Após as 20 semanas de vida também ocorre diferenciação celular cerebral. Após o nascimento, os bebês estão limitados aos estímulos imediatos e apenas reagem a eles, cosenza, guerra. Estímulos básicos e a expressão das funções básicas vão sendo desenvolvidas com a idade. Sinais de desconforto, fome, dor, estresse se dá pelo choro, resmungos, gemidos. O bebê ainda dorme bastante e a comunicação é bem simples. Durante o primeiro ano de idade, vão aperfeiçoando sua capacidade atencional e já ignoram estímulos irrelevantes. Cosenza e Guerra, 2011. Significa que a criança nesta fase já começa a desenvolver a atenção em coisas mais chamativas, respondendo a estímulos sonoros e visuais. Sabe-se que nesta fase a criança começa a ter curiosidade com as coisas e começa a explorar e experimentar tudo. Dos 12 aos 15 meses as crianças costumam andar sem ajuda, conforme descrevem Cosenza e Guerra. Começam a falar aos 18 meses e vão aprimorando conforme vão ficando mais velhas, de acordo com Cosenza e Guerra. Aos 3 anos, tem a noção do passado e do futuro, apesar de misturar um pouco, e já existe a capacidade de planejamento e flexibilização de estratégias, que será bem aperfeiçoado aos 7 anos de idade, Cosenza, Guerra. Entre os 21 meses e os 4 anos a criança já controla voluntariamente o esfíncter, Cosenza e Guerra. Segundo Baldissin, 2013, estudos realizados com crianças até os 4 anos demonstram uma grande capacidade de reconhecer odores, o que possibilita o conhecimento do ambiente.
alimentos e meio social, podendo criar nesta fase memórias afetivas relacionadas ao olfato. Já aos 6 anos a criança atinge o pico máximo de desenvolvimento da substância cinzenta cortical descrito por Rodrigues em 2018, que na primeira e segunda infância a criança começa a desenvolver as funções cognitivas que são a forma de conhecermos e ter contato e nos relacionarmos com o meio ambiente. Aos 5 e 6 anos aumenta a complexidade na percepção sensorial. A criança terá uma maior facilidade a leituras de imagens, texturas diferentes, sons diferentes, experiências gustativas e pinturas. O processo de mielinização das células nervosas do lobo frontal, responsável pelas funções executivas, entra em desenvolvimento aproximadamente aos 6 anos, o que impossibilita uma criança até esta idade produzir textos, segundo Rodrigues descreveu. Aos 10 anos de idade é considerado o período final da infância e início da pré-adolescência, idade que atinge o pico de desenvolvimento da substância branca subcortical, fase onde se desenvolve o sistema límbico ligado às emoções e à cognição. Dos 10 aos 12 anos, o pré-adolescente está mais receptivo às habilidades de aprendizado como interpretação de textos, raciocínio matemático. Portanto, é uma fase importante o desenvolvimento de raciocínio lógico, programação e desenvolvimento de sistemas. Na fase subsequente da adolescência, mais precisamente aos 14 anos de idade, ocorre uma associação dos sentidos em relação a experiências e lembranças, principalmente o olfato, que é ligado ao paladar, a visão. O tato e a audição também se relacionam entre si e estão relacionados ao sistema límbico ligados a emoções. As sensações térmicas também são um fator importante da percepção do mundo e de como reagimos a ele. Portanto, na fase pré e na adolescência, as experiências sensoriais estão mais ativas e com o amadurecimento do sistema límbico, o aprendizado deve passar em algum momento a estímulos sensoriais e emocionais. Deve-se levar em conta que nesta fase, o adolescente começa a ter uma necessidade de pertencimento a grupos, tribos, o que gera um conflito interno, porque nesta fase também ocorre a percepção de individualidade, gerando conflitos internos, externos e entre grupos sociais a que ele pertence. Até os 21 anos de idade a fala e a audição são importantes para o adolescente, principalmente o reconhecimento da própria fala. Com base em estudos, o processo de descobrir-se como indivíduo através do reconhecimento da própria fala ajuda no processo de amadurecimento. A rotina e as boas práticas para o ensino nesta fase devem ser exploradas de maneira positiva em relação à leitura em voz alta, compreensão das histórias, concordância verbal, entonação de voz, tudo serve como estímulo. Estudos demonstraram uma maior ativação das amidálas, parte do cérebro relacionada às emoções, quando foram feitas leituras relacionadas à dor e ao prazer, com um pico de ativação com palavras relacionadas à dor e a catástrofes. Alguns procedimentos na rotina, segundo Baldissin, tornam melhores a vivência, como relacionar ideias, relação com a realidade do meio. Exercícios mentais seguidos de práticas mostraram ser mais eficientes quando comparados somente aos exercícios motores. Isso se dá pela maior ativação do córtex motor no momento da tarefa motora. Continuando, nesta fase com a descoberta do eu, deve-se estimular também as interações entre indivíduos. Estas interações são mais efetivas quando ligadas às ações cognitivas em conjunto com as emoções. Por isso, é nesta fase que se desenvolve a empatia. Aos 30 anos de idade, atingimos o pico de desenvolvimento da substância branca, que tem a função de transportar sinais das regiões subcorticais para o córtex e vice-versa. Nesta idade conseguimos expressar o máximo de conexões neurais, conectomas, relacionados à associação de ideias, equilíbrio entre as emoções e o pensamento lógico. Aos 40 anos nota-se o início do aumento dos ventrículos, aumentando a quantidade de células da glia que são responsáveis pelo transporte de líquor, proteção, transporte de neurotransmissores e nutrientes e defesa imunológica, no cérebro e na medula espinhal, atingindo seu ápice aos 100 anos, conforme descrito por Betley. Terminando mais um vídeo, este é um resumo do que foi dito até agora sobre o assunto. As bibliografias estão na descrição do vídeo e podem ser encontradas facilmente na internet gratuitamente. Mais uma vez peço sua paciência sobre os conteúdos que serão postados em pequenas doses por assunto, pois não tenho tempo durante a semana. No próximo vídeo vou falar sobre as funções cognitivas e como nossos sentidos percebem o ambiente à nossa volta e como isso afeta nosso cérebro. Espero que vocês aproveitem os conteúdos e que seja útil. Em doses menores para melhor fixar,
Vamos chegar ao final desta jornada e discutir como o mundo digital está afetando desde os bebês até a terceira idade e tentar compreender onde isso vai nos levar. Já temos alguns sinais e algumas iniciativas para tentar minimizar os impactos. Se gostou, considere dar o like. Se vai me acompanhar o canal, sugiro inscrever-se e ativar o sininho. Muito obrigado.